7. Primeiro, o texto fala do Senhor resgatando o seu povo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. O que podemos falar sobre o deserto e suas nuances? Primeiro, que o deserto nunca é uma escolha, tá certo? Esse povo caminhou no deserto, verso 4 diz que eles andaram errantes pelo deserto. Sedentos. Aí deixa eu dizer uma coisa. Ou a única opção. Ninguém vai para o deserto por escolha. Eu escolhi para o deserto, que eu me amarro no deserto. Eu gosto desse calor no deserto. Eu gosto de correr o risco de ter um escorpião escondido numa pedra e me picar. Eu me amarro em andar em deserto porque lá tem serpentes ardentes, quem sabe uma me pica. Eu gosto do deserto porque eu sinto um calor miserento e quando eu procuro uma sombra não encontro. E eu desejo ardentemente, sei lá, uma folha de qualquer coisa para botar na cabeça. Deserto não é uma escolha, irmãos. O deserto é uma opção, muitas vezes. Ou às vezes a única opção. Então por que essas pessoas estavam no deserto? Passar pelo deserto pode fazer parte de uma estratégia. Se não, vejamos por que Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Esse texto relata isso. Eles estavam no deserto, sedentos, famintos, doidos para encontrar uma cidade para entrar, para morar nela. Não tinha. Qual era o propósito de Deus conduzindo essas pessoas pelo deserto? Primeiro, em Êxodo capítulo 13, versos de 17 a 18, você pode abrir a sua Bíblia para a gente conferir. Êxodo 13, 17 a 18. O texto diz: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Agora, se tinha um caminho mais perto, enfim, então penso que Deus é muito carrasco, não é? Se tem um caminho mais perto, se o menor ponto a menor distância entre um ponto e outro é uma reta. Não é verdade? Se eu me lembro bem das aulas lá do primário, não é? A distância menor entre dois pontos é uma reta. Aí o Senhor, em vez de fazer uma reta com esse povo para chegarem rapidinho na terra prometida, o que Ele faz? Ele dá uma volta imensa. O caminho mais rápido era passando pela terra dos filisteus, e eles chegariam, se forçasse um pouco a galera, tinha criança, tinha animal, tinha rebanhos, tinha velhos, tinha gente doente, tinha gente, quem sabe, cadeirante, mas numa padiola, enfim. Então, era um grupo grande, extenso. Vamos pensar que, forçando a marcha um pouco, eles conseguiam caminhar pelo menos 10 quilômetros por dia. De 7 a 10 quilômetros. Chegariam na terra prometida caminhando lentamente, na boa, em menos de 3 meses. Mas eles rodearam por um lugar mais distante e ficaram rodeando no deserto por 40 anos. Lógico que esses 40 anos não corresponde à realidade mesmo rodeando, né? Isso foi um castigo da parte de Deus para ensiná-los alguma coisa. Pensa comigo que o Senhor disse assim: não vou levar você pelo caminho mais rápido, porque o caminho mais rápido não é o melhor.
Então pensa comigo, queridão, que você está esperando alguma coisa acontecer, e você está caminhando, você diz, eu já caminhei 1 ano, ainda não aconteceu, eu já caminhei alguns meses, ainda não aconteceu, então por que ainda não aconteceu? Certamente, a vontade de Deus vai prevalecer. Quem sabe esteja acontecendo alguma coisa aí que está atrasando o seu caminho. Mas Deus não levou o povo pelo caminho mais rápido, estrategicamente. Porque ele disse assim, eu levando esse pessoal por esse caminho mais rápido, assim que eles encontrarem a primeira dificuldade, eles vão voltar correndo para o Egito. Então o Senhor estrategicamente os levou e os fez atravessar o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho passou a ser uma espécie de 2 coisas para aquela gente. Primeiro, foi uma espécie de batismo. Passaram pelas águas do Mar Vermelho e chegaram do outro lado com uma certeza: não somos mais do Egito, não pertencemos mais ao Egito. E aquele maior batismo da história da humanidade fez com que aquela gente vivesse uma nova realidade. E esse mar também servia de uma barreira, um empecilho, uma dificuldade para que eles voltassem. Porque estando costeando ali a terra dos filisteus, eles tinham muita facilidade, assim que eles vissem a guerra e dessem de cara com as dificuldades, então eles olhariam para trás e veriam lá toda a pompa do Egito e lembrariam de como eles eram infelizes lá, mas estavam vivos e voltariam correndo para o Egito. Então o Senhor diz, para que o povo, não vendo a guerra, voltem para o Egito. Então, se você está fazendo o caminho mais longo, a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, é que algumas coisas podem estar acontecendo. Ou Deus está estrategicamente levando para experiências maravilhosas com Ele, por esse deserto, ou é você que está atraindo esse deserto para você. E a gente vai falar mais adiante sobre esse deserto atraído. Não é um deserto que eu vou ao encontro dele, é o deserto que eu trago ele para mim, eu arrasto ele para mim, eu trago ele para a minha experiência. O caminho mais curto era também o mais perigoso. Deus evitou o caminho pela terra dos filisteus, que era o mais curto, para que o povo não visualizasse a guerra e voltasse tão facilmente. Deus conduz o povo pelo deserto com finalidade de prová-los e ver o que estava em seus corações. O deserto também pode ser um lugar de glorificação ao nome de Deus. Foi justamente quando não havia saída que Deus se manifestou e fez maravilhas. Frente ao Mar Vermelho, quando eles olharam e não tinha nenhuma saída, então Deus manifestou o seu poder, abriu o mar e eles passaram. Quando não havia pão e o Senhor enviou o maná. Quando não havia água, em hipótese alguma, e Deus tirou água do lugar menos provável possível, que é uma rocha. Não é que a água veio escorrendo de algum lugar e passou por cima da rocha e o povo bebeu. Não, a água fluiu da rocha, das entranhas da rocha. Saiu água para aquela gente beber. E essa rocha simbolizava, significava o Senhor Jesus. A nossa água, a água que descedenta a todos nós. Você está me entendendo, sim ou não? Então o deserto é lugar de glorificação a Deus. Porque no deserto, tudo que você consegue no deserto, nesse deserto da vida, você vai declarar, e isso só pode ter sido Deus. E só quem passou pelo deserto e experimentou a misericórdia, pode com propriedade falar da experiência. O verso 2 do Salmo 107 diz assim, digam-no os remidos do Senhor, ou seja, aqueles que foram remidos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram perdoados, aqueles que foram trazidos para um contexto de vitória. Ora, digam-no os remidos. Esses estavam sequestrados, postos em cativeiro
E em várias partes, o verso 3 diz, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, em todas as partes onde alguém estava retido, sequestrado de alguma maneira pelo sistema, e quem sabe de forma